Bem, pessoal, estou aqui para falarmos, não é, de processo civil, o novo Código de Processo Civil, falarmos porque é um diálogo, não é? Expositor e ouvinte, isso é muito importante, né? E é importante que vocês continuem nesse estudo do novo Código de Processo Civil e por isso que é realmente uma via de mão dupla. O novo Código de Processo Civil, ele vem num ambiente de crise do processo civil e eu selecionei aqui o que eu chamo de top 5 dos princípios do novo Código de Processo Civil. Só que para a gente entender quais são os 5 principais princípios, os princípios que integram o núcleo axiológico do novo Código de Processo Civil, temos que fazer um resgate histórico do ambiente, do contexto em que foi promulgada então a nova lei, o novo Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015. O processo civil, ele vive ultimamente, na última década, aí, uma crise, na verdade 2 crises, uma crise de existência e uma crise de identidade. A crise de existência diz respeito à sua própria utilidade, necessidade como forma de acesso à justiça, como forma de tutela de direitos. Será que esse processo civil moroso, burocrático, autoritário, ele é o melhor instrumento para a defesa de direitos dos cidadãos? Será que esse processo civil, de certa forma, patrimonialista, elitizado, que se preocupa muito com o patrimônio, com a herança, com o casamento naquela forma original, ele é o melhor instrumento do Estado para proteger direitos? Essa é a grande questão, não é? E vemos aí direitos, novos direitos pós Segunda Guerra Mundial, direitos voltados à dignidade da pessoa humana, né? Os direitos humanos em si representam a valoração da pessoa como núcleo axiológico do sistema jurídico, do sistema político como um todo. E será que esse processo patrimonializado, elitizado, ele se adequa a essa nova era de direitos humanos, voltados à pessoa, à sua liberdade, né, às suas condições sociais, ao meio ambiente, aos direitos difusos? Então, será que esse processo, pensado há séculos, voltado para o patrimônio, a herança, ele se adequa a essa nova realidade? Né? Então, essa é a crise existencial do processo civil. Não é? Ou será que há meios alternativos a esse processo que seriam bem mais eficazes, satisfativos, não é? Para a proteção de direitos fundamentais, e que esses meios deixariam o processo como algo subsidiário, excepcional? Então, essa é a crise que vivia o processo civil antes da edição do novo Código, que vive atualmente. Além dessa crise existencial, nós temos a crise de identidade. Qual que é o melhor processo civil para a tutela de direitos? É um processo civil ligado a um bloco clássico de direitos, ligado ao direito à ação como algo absoluto e incondicional, ligado ao direito de defesa também como algo absoluto, como de exercício incondicionado, ligado ao direito de recurso de forma absoluta, ao direito à cognição recursal colegiada, bloco que preza pela cognição exauriente das provas e que afasta as alternativas de cognição sumária. Esse bloco clássico também se preocupa muito com a análise da ação de forma individualizada e não de forma coletivizada, e afasta qualquer ideia de precedentes, de súmulas vinculantes. Esse, então, é o bloco clássico, do processo civil. É um bloco que vem desde o processo civil romano, dos séculos XI, XII, XIII, e que é um bloco alimentado principalmente pelo sistema burguês liberal capitalista. Por outro lado, nós temos um bloco moderno de processo civil, ligado à celeridade, à efetividade, à economia processual, à coletivização das cognições,
você recorre, o seu recurso ele fica suspenso até que o tribunal julgue um recurso modelo para que a decisão daquele recurso seja aplicada ao seu recurso, não é? Você propõe uma ação e essa ação ela é sumariamente julgada improcedente, não é? Então é um bloco moderno de economia processual, de vinculação das decisões. E o processo civil, ele vive esse dilema entre esses dois blocos. Ele deve se apegar ao bloco clássico, né, formalista de certa forma, ou ao bloco moderno, dinâmico, que preza pela celeridade, efetividade, pela cognição sumária, das tutelas provisórias, e temos agora no novo Código, nós veremos a tutela de urgência, a tutela de evidência, que fazem com que o tempo seja melhor distribuído entre as partes. Então, o processo civil vive essa crise de identidade, necessariamente. Por exemplo, eu sempre trago para os alunos o exemplo da tutela antecipada, que foi criada em 1994 como uma forma de antecipar a tutela final, um instrumento que se liga, então, a esse bloco moderno de economia processual, celeridade e efetividade. O artigo 273 do Código de Processo Civil de 73, inserido em 94, ele traz já traz um pouco desse bloco moderno, de processo célere e efetivo. Só que, por exemplo, o parágrafo 2º do 273, ele ainda se apega ao bloco clássico, porque ele diz que se a tutela for irreversível, ela não poderá ser concedida. Então vejam que desde 94 o processo civil vive essa crise de identidade. De um lado a celeridade, efetividade, do outro direito de ação, direito de defesa, como algo absoluto. E aí foi necessário que o STJ viesse posteriormente e dito o seguinte: olha, esse requisito da reversibilidade é apenas relativo. E o juiz terá que ponderar os interesses colocados no processo, colocados em jogo. Por exemplo, direitos à saúde, os direitos sociais, como, por exemplo, a educação, a moradia, ao transporte, a integridade física, são direitos de tutela imediata. E mesmo que eventual tutela antecipada fosse, de certa forma, irreversível, a nobreza desses direitos justificava a antecipação, superando, então, o óbice do parágrafo 2º do artigo 273. Ou seja, a gente já percebe desde 94 que o processo civil vive essa crise de identidade. Só para citar, o STJ em 2009 trouxe esse entendimento de que essa condição de reversibilidade da tutela antecipada é apenas relativa e não absoluta. Felizmente. Então eu anoto aqui o RESP 801.600, em que o STJ colocou essa questão da relativa reversibilidade da tutela antecipada. Também eu anoto como exemplo aí dessa crise de identidade a questão dos efeitos dos embargos à execução. Então, em regra, quando a gente tinha que os embargos à execução julgados liminarmente, rejeitados liminarmente ou julgados improcedentes, você tinha, em eventual apelação, essa apelação era recebida apenas no efeito devolutivo. A apelação dessa sentença que julgava improcedentes os embargos ou que os rejeitava liminarmente, essa apelação era recebida apenas no efeito devolutivo e não no suspensivo. E isso permitia o quê? Isso estava no 520, inciso 5º. Isso permitia a execução provisória, a execução provisória da sentença. No sentido de que a gente tivesse uma certa efetividade dessa sentença. Porém, em 2005, veio o STJ e disse o seguinte, que essa execução, na verdade, ela é definitiva, e não provisória. Então, ainda que a gente tivesse uma apelação, um recurso com efeito apenas devolutivo à verdade, o STJ disse não, aqui nós já temos um título, temos uma sentença favorável
de improcedência dos embargos, favorável ao credor, então essa execução, na verdade, ela é sim definitiva. É a súmula 317 do STJ, que vigorou então até 2006, quando o artigo 587 foi alterado pela Lei 11.382 para dizer o seguinte: é definitiva a execução fundada em título extrajudicial. É provisória, porém, enquanto pendente a apelação da sentença de improcedência dos embargos do executado, quando recebidos os embargos no efeito suspensivo. Então, o que disse o legislador? Olha, a execução ela não é definitiva, como disse o STJ no ano anterior, em 2005. Ela, na verdade, ela é definitiva, mas condicionada, ela é definitiva, mas como regra, mas ela é provisória quando não é pendente o julgamento de uma apelação dessa sentença que julgou improcedente os embargos, desde que os embargos fossem recebidos no efeito suspensivo. Então a gente tem, na verdade, um entendimento que era consolidado pela doutrina. Em 2005, o STJ editou a súmula 317, dizendo que essa execução seria definitiva, e em 2006 o legislador alterou esse entendimento, né, no artigo 587. Isso demonstra que o processo civil já vivia, antes do novo Código, uma crise de identidade. Efetividade, de um lado, celeridade no bloco moderno, ou direito ao recurso, à ação, no caso, aos embargos de outro. Né? Então a gente já vivia essa angústia aí no processo civil. E nesse clima de crise foi então editado o novo Código de Processo Civil. E qual que foi a opção do novo Código de Processo Civil nessa crise de identidade? A qual bloco se filiou o novo código? Ao bloco clássico ou ao bloco moderno? Então, eu digo que o novo Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, ela elegeu dois grandes aspectos ou fatores estruturais do novo Código. De um lado, o novo Código, ele se apega aos princípios constitucionais do processo, aos valores constitucionais do processo, à dignidade da pessoa humana, por exemplo. Isso fica evidente pela leitura do artigo 1º do novo Código de Processo Civil. O que diz o artigo 1º do novo Código de Processo Civil? O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores. Então, vejam a preocupação axiológica do legislador. Os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições desse Código. Então, diferentemente do Código anterior, do modelo liberal, capitalista, formalista de processo, o novo Código vem para quebrar esse paradigma e dizer que o processo civil, o novo processo civil, deverá ser interpretado conforme os valores da Constituição Federal. Ou seja, os valores da sociedade brasileira. Os valores dos destinatários desse serviço público, que é o resultado do processo civil. E eu sempre insisto nisso, não é? O Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Advocacia prestam serviço público à população. Não é? E muitas vezes esses operadores se esquecem da finalidade, que é a prestação de um serviço público voltado à efetivação dos direitos. E a gente tem que sempre pensar nessa finalidade. E é por isso que o novo Código, essa Lei 13.105 de 2015, ela diz que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores da Constituição Federal, que traz a Constituição os valores da própria sociedade brasileira. Então isso é muito importante, isso tem que ser sempre preservado e alimentado no entendimento do novo Código. Nós voltaremos a essa questão da constitucionalização do processo. Mas antes, eu gostaria de dizer o seguinte:
além desse aspecto axiológico, hermenêutico, o novo código, agora pensando em metodologia, ele, nessa crise de identidade, ele fez uma opção. Ele simplificou na forma, ele extinguiu alguns incidentes, algumas exceções, mas ele manteve no conteúdo, ele preservou o conteúdo. O novo código, ele extingue certo perfil burocrático do processo, alguns instrumentos, alguns incidentes, algumas exceções, mas ele preserva o quê? Ele preserva o conteúdo, o âmbito decisório, o contexto decisório, o espaço dialético, isso é muito importante. Então, o novo código, para que a gente possa entendê-lo bem, ele simplificou sim na forma, mas ele preservou o conteúdo. Então, na forma, ele se aproxima do bloco moderno, celeridade, economia, sumarização, coletivização, mas no conteúdo ele preza o quê? O bloco clássico, do direito de ação, do direito de prova, do direito de defesa, do direito à cognição mais exauriente, às decisões colegiadas. Então é muito interessante essa decisão do novo código, de simplificar na forma, se aproximando do bloco moderno de princípios, mas sem se esquecer do quê? Do bloco clássico, que pensa no direito de ação, no contraditório, na decisão colegiada, isso é muito importante. Eu trago aqui alguns exemplos dessa opção, não é? Então, vejam bem, o novo código, ele extinguiu, né, os chamados embargos infringentes, que estavam no artigo 530 do código anterior. Nesses embargos infringentes, nas decisões de apelação, em que o julgamento era não unânime, revertendo a decisão do juiz de primeiro grau, e também nas ações rescisórias julgadas procedentes, também de forma não unânime, artigo 530 do Código de Processo Civil de 73, eram possíveis esses embargos infringentes, em que o interessado poderia levar essa decisão para um órgão colegiado do mesmo tribunal, mas que possuísse um número maior de julgadores, que pudesse fazer valer esse voto vencido. Eram então os embargos infringentes do artigo 530. O novo código, ele extinguiu esse tipo de recurso, essa espécie de recurso. Mas ele manteve a possibilidade de inversão do julgado em caso de julgamento não unânime. Mas ele acabou com o tipo de recurso, preservando o quê? A técnica de julgamento. Ele manteve essa técnica de julgamento. Isso está, então, no artigo 942 do novo Código de Processo Civil. Então, vejam que ele extinguiu a forma. Ele acabou com o tipo de recurso, com a possibilidade recursal, mas ele manteve a possibilidade do interessado reverter um julgado desfavorável, mas não unânime. Artigo 942 do novo Código. Essa técnica de julgamento, ela é aplicável à apelação, quando ela é provida, alterando o julgamento anterior, de forma não unânime, não é? Mas também na ação rescisória, não é? Julgada procedente, ou seja, que tenha rescindido a sentença, também em julgado não unânime. Porém, essa técnica de julgamento é um pouquinho mais ampla, porque ela também se aplica ao agravo de instrumento da decisão interlocutória que julgou parcialmente o mérito da ação. Tá? Então, a gente sabe que no novo código é possível o julgamento antecipado de parte do mérito. E essa decisão ela é interlocutória, porque ela não extingue nem o processo e nem parte dele. Essa decisão ela só resolve parte do pedido, parte do mérito. Só que é uma decisão de mérito chamada ainda de decisão interlocutória, porque não extinguiu nem o processo nem parte dele, mas é uma decisão interlocutória que pede o quê? Que permite o quê? O agravo de instrumento.
Mas como é um agravo que trata de parte do mérito e não apenas de uma questão processual, o legislador foi inteligente ao prever também essa técnica de julgamento no artigo 942, parágrafo 3º, inciso 2º, também para esse específico agravo de instrumento. Para esse específico agravo de instrumento. Então vejam que nesse primeiro exemplo, o novo código, ele foi sim simples na forma. Ele acabou com um tipo de recurso. Qual recurso? Os embargos infringentes. Mas ele manteve o quê? Manteve a técnica de julgamento, o conteúdo, a possibilidade do interessado ter, então, o seu julgado revertido em seu favor, né? Permitindo aí a inversão desse julgamento. Vejam o que diz o caput do artigo 942. Quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, não é? No resultado dessa apelação. E essa técnica também se aplica à reação rescisória, caso tenha rescindido aí a sentença, e a esse específico agravo de instrumento julgado aí provido por decisão não unânime. Então, pessoal, é muito importante que vocês entendam essa metodologia do novo código, de extinguir a forma e manter o conteúdo. Digo isso também nas ações cautelares que foram extintas. A gente tinha, a partir de Pontes de Miranda, aquela clássica, não é, divisão das ações. Ações de conhecimento, ações cautelares e ações de execução, né? Temos também ações mandamentais, a doutrina moderna já traz essa ideia, né? Ações de tutela específica, mas enfim, aquela divisão clássica de ações, ela foi vigente até o novo código. Ações de conhecimento, ações de execução e ações cautelares. Já digo para vocês, o novo código ele acabou com as ações cautelares. Ele acabou com aquele título específico das ações cautelares. Mas ele manteve, não é, a tutela cautelar com os mesmos fins, com o mesmo objetivo de proteger instrumentalmente o pedido final ou o resultado almejado pela parte. Então, da mesma forma, utilizando esse método de simplificação do procedimento, o novo código ele extinguiu a forma, as ações cautelares, mas ele manteve a tutela provisória cautelar. E eu já adianto para vocês que a tutela cautelar hoje tem a seguinte, na verdade a tutela jurisdicional, melhor dizendo, tem a seguinte classificação. Nós temos a tutela definitiva e a tutela provisória. A tutela definitiva é aquela que é o resultado de uma cognição exauriente, seja em julgamento final, seja em julgamento antecipado, porque não há prova a ser produzida. A tutela provisória, ela é proferida, ela é produzida em cognição sumária, sem a exaustão probatória. Essa tutela provisória, ela pode ser de emergência ou de evidência, para equilibrar aí o ônus do tempo do processo. E essa tutela provisória, como eu disse, ela pode ser fundada na emergência, no risco de dano ao direito, né, e a própria efetividade do processo, ou ela pode ter por fundamento a evidência do direito pleiteado. Então, a tutela provisória, não é? Ela pode ser de urgência ou de emergência. Ambas, a de urgência e a de emergência, elas podem ser antecipada, não é? Na verdade, a tutela provisória de urgência, melhor dizendo, ela pode ser antecipada ou cautelar. A tutela provisória de urgência pode ser antecipada ou cautelar. Antecipada, se ela já antecipar de forma satisfativa o pedido final. Cautelar, se ela trouxer apenas uma medida que vai resguardar a situação jurídica,
para que o pedido final seja provido e tenha um resultado satisfativo. Falando em resultado satisfativo, não se esqueçam do artigo 4º do novo Código, que exige uma tutela jurisdicional satisfativa e impõe ao judiciário a responsabilidade de prestar um serviço público eficiente, que traga satisfação aos usuários. Então é muito importante isso, é muito importante. Então, voltando, a tutela jurisdicional pode ser definitiva ou provisória. Essa provisória pode ser, ela pode ser fundada na urgência ou na evidência. Na urgência, ela pode ser antecipada, satisfativa ou cautelar instrumental. E essas duas, a tutela provisória de urgência, a cautelar e a antecipada, elas podem ser, dependendo do momento em que ela for pedida, em que elas forem pedidas, elas podem ser incidentais ou antecedentes. Antecedentes antes do pedido principal, incidentais no momento ou durante a tramitação do pedido principal. E aí o novo Código trabalha com essas ideias aí, de tutela provisória, de urgência antecipada ou cautelar, tutela provisória de urgência antecipada e antecedente, nos artigos 303, 304. Aqui o novo Código, no 303, permite uma petição simples, podendo o autor depois complementá-la. No 304, ele prevê a possibilidade do que? Da estabilização dessa tutela provisória de urgência, antecipada, antecedente, é possível que ela seja estabilizada, 304. E nos artigos 305 seguintes, a tutela provisória de urgência cautelar. Então, o novo Código preservou a possibilidade da tutela cautelar, mas distinguiu que a ação cautelar, com duas exceções. Com duas exceções. Nós iremos anotar essas exceções em breve. Então, eu disse que o novo Código de Processo Civil, com o objetivo de simplificar na forma, ele extinguiu alguns instrumentos, algumas ações, alguns incidentes, exceções. E o novo Código extinguiu, então, as ações cautelares, como eu disse. Mas manteve o conteúdo via tutela cautelar, conforme já foi exposto. Agora, há duas ações cautelares que foram sim mantidas no texto do novo Código, que são as ações do artigo 381, inciso 1º, que era aquela ação cautelar de produção antecipada de provas. Isso foi mantido, embora o novo Código não diga expressamente que é uma ação cautelar, por uma questão talvez de vaidade, mas ele não diz, ele prefere não dizer, mas sim, é evidente que temos aqui no 381, inciso 1º, uma ação cautelar de produção antecipada de provas. O novo Código foi além, ele permite antecipação de provas, e aqui é uma grande novidade do novo Código, também para que essas provas produzidas não sirvam para instruir o juiz no momento de julgar a ação, mas para que essas provas sirvam para as partes chegarem a uma composição, a uma solução amigável da controvérsia. Então, o 381, inciso 2º, ele fala da antecipação de provas para permitir a autocomposição das partes. Então, vejam que bacana isso. Você prova algo que servirá para aproximar as partes apenas, e não tendo como alvo o juiz para que ele julgue no final. Então, é um instrumento que permite a participação das partes na construção da solução para esse litígio, ainda que seja via ação probatória de antecipação de provas, 381. Mas o novo Código foi além, ele prevê a possibilidade de antecipação de provas também para evitar a propositura da ação, para evitar uma ação futura. Isso é muito bacana, Isso vem no sentido aí da pacificação social. A Defensoria tem um papel importante nesse caminho aí de evitar a postura demandista,
Então, voltando aí a essa crise existencial do processo, esse processo civil demandista, né, cujo processo demora, não é efetivo, ele é um modelo fracassado. E a Defensoria tem um papel muito importante nisso. A Defensoria ela serve como um instrumento, né, alternativo ao próprio processo. Então ela deve trabalhar muito com a conciliação, mediação. A Defensoria tem, né, os centros de atendimento multidisciplinar, com psicólogos, assistentes sociais e outros técnicos, para permitir que as próprias partes cheguem a uma solução dessa controvérsia. Via educação em direitos, empoderamento dessas pessoas, para que elas se emancipem do próprio poder judiciário, que tem nas mãos um processo civil falido, que agora o novo código tenta ressuscitar ou salvar. Então o novo código é um momento de salvamento até do processo civil e do próprio judiciário, porque eu penso numa sociedade evoluída, consciente dos seus direitos, com uma defensoria forte, né, que sirva para empoderar essa sociedade para que ela se liberte desse processo civil, via educação em direitos, não é? Mediação, conciliação, orientação jurídica. E é por isso que a Constituição Federal fala em assistência jurídica integral e não assistência judiciária, que é aquela assistência de pegar a ação e levar ao Poder Judiciário. Não, assistência jurídica em sentido amplo, de resolver aquele conflito da melhor forma. E qual que é a melhor forma? A autocomposição. Mas voltando aqui, então, eu queria dizer o seguinte, que a Defensoria pode utilizar essa ação probatória antecipada para a antecipação de provas, cujo resultado probatório sirva não para o juiz julgar, mas para que as partes cheguem a uma conciliação. Isso é muito importante, né? Isso aí vem ao encontro das finalidades aí da Defensoria Pública, né? De solução amigável das controvérsias. Bem, pessoal, então, só resgatando o novo código, acaba com as ações cautelares, mas mantém a possibilidade do quê? Da tutela cautelar. Né? Ele manteve, é verdade, duas ações cautelares, 381, inciso 1º e parágrafo 1º, que é aquela chamada ação cautelar de arrolamento de bens. Isso também foi mantido, mas também não importa muito. O que importa para a Defensoria? E para a defesa efetiva de direitos, para o empoderamento social e para a ruptura desse modelo demandista, né? Os artigos, que é o artigo, né? O que importa? O artigo 381, incisos 1º e 2º. Né? Incisos que rompem, né, com essa cultura demandista, né, e de dependência da decisão judicial. A melhor decisão é aquela construída pelas partes. E o artigo 381, incisos 2º e 3º, eles vêm ao encontro desse objetivo muito nobre de empoderamento, né, de emancipação social, para que as partes cheguem aí a uma solução sustentável do seu litígio. Bem, temos aqui algumas regras de procedimentos, enfim. Só para a gente finalizar, eu então disse que o novo código, nessa crise de identidade, ele optou pela elevação dos valores constitucionais e também pela preservação do quê? Do conteúdo, extinguindo aí algumas formas, né? Extinguindo algumas formas. Por exemplo, o novo código, ele acabou com aquela intervenção de terceiros da nomeação à autoria, em que o réu, quando citado, dizia o seguinte: olha, não sou eu o responsável, né, pela preservação, pelo respeito ao direito alegado nessa ação. Não sou eu responsável por esse pedido indenizatório. E aí o réu indicava, via esse instrumento, nomeação à autoria, que era um instrumento apresentado por petição em apartado, muitas vezes. Ele era autuado em apartado também e ficava ali nos autos como um apenso. Esse instrumento, para fins de simplificação, foi extinto pelo novo código. Hoje, visando a simplificação, o novo código exige que o réu traga
esse conserto do polo passivo, essa retificação do polo passivo na própria contestação. Vejam que grande simplificação, mas mantendo que a possibilidade do réu inocente dizer, olha, eu não sou responsável por isso. O responsável é o fulano, é o Tício, o Mévio, não sou eu. Tá? 338, 339 do novo Código de Processo Civil. Né? Então ele simplifica na forma, acaba com aquela espécie de intervenção de terceiros, mas mantém o conteúdo, mantém a possibilidade do réu dizer, olha, eu não sou responsável por isso, é o fulano, né? 338, 339. Além disso, né, mais um exemplo de simplificação na forma. O novo código ele acabou com a exceção de incompetência, incompetência relativa, né, que também era uma peça apresentada em apartado, né, que ficava em apenso nos autos, acabou com isso. Vamos colocar essa questão nos próprios autos, né? E aí o novo código, não é nesse sentido, ele acabou com essa exceção de incompetência, mas permitiu que o réu alegue a incompetência relativa, e ele deve alegar, porque o juiz não pode reconhecê-la de ofício, ele deve alegar em preliminares de contestação. Preliminares de contestação. Então ele manteve a possibilidade do réu trazer essa possibilidade, extinguindo apenas o quê? É a forma, essa exceção de incompetência. Então isso é muito importante para que a gente entenda finalmente o novo código aí e essa ideia, não é? Qual foi a linha axiológica adotada pelo novo código. Bem, além desse método de simplificação da forma e manutenção do mérito, o novo código, ele, como eu já disse, em termos axiológicos, principiológicos, ele se alinhou aos valores e princípios da Constituição Federal. E é aqui que eu trago o top 5, as 5 principais diretrizes, né, os 5 grandes princípios do novo Código de Processo Civil, né, pensado de forma constitucionalizada. Quais são eles? Eticidade, sociabilidade, operabilidade, fundamentação exaustiva e específica das decisões e o contraditório permanente e ininterrupto. Então, para mim, quais foram os grandes princípios reforçados, renovados agora com o novo código? 5 princípios: eticidade, operabilidade, sociabilidade, e esses 3 vêm do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, e eu vou falar por quê, né, no sentido aí de diálogo de fontes, e também decisão fundamentada de forma específica, a decisão deve ser motivada, né, de forma específica, considerando as alegações de cada uma das partes, naquele caso. Né? Ou seja, o novo código não quer saber de modelos, de decisões padronizadas, não é isso que diz o legislador. E também o contraditório ele deixou de ser, né, um requisito, uma condição em certos momentos do processo, mas ele passou a ser uma condição para o processo como um todo. Né, em todo momento, por isso que eu falo nesse 5º princípio de contraditório ininterrupto e permanente no processo civil. Mas qual que foi a ideia? Não é? A ideia foi constitucionalizar o processo. E aqui eu tenho dito isso, que nós temos 2 fenômenos de constitucionalização do processo. Na verdade, da legislação infraconstitucional como um todo. Mas a constitucionalização ela pode ser vertical. Então, quando uma regra infraconstitucional se adequa a um princípio da Constituição, né, ela olha para cima e fala, não, eu quero ser adequada à Constituição, à regra. Então, é uma constitucionalização vertical. Então, quando o Código, a Constituição garante o princípio do contraditório ampla defesa, né, é lógico que essa defesa deve ser efetiva, né? E isso o novo Código tem que garantir.
constitucionalização vertical. Agora nós temos a constitucionalização horizontal. Alguns valores que já estavam lá da Constituição no ordenamento infraconstitucional, na lei infraconstitucional, então alguns valores que já estavam aqui no plano infraconstitucional e não na Constituição, porque eles já tinham descido desse patamar, eles estão sendo alimentados e estão chegando a vários ramos do direito. Constitucionalização horizontal. Né? E há uma aproximação dos ramos do direito. Né? Há uma aproximação, uma uniformização do direito infraconstitucional. Imaginem uma toalha de pano em que o centro é a Constituição. Se você pinça esse centro e eleva esse centro, o que acontece com as extremidades? Elas se aproximam. E é isso que eu chamo de constitucionalização horizontal. Então eu vejo de forma muito evidente uma grande aproximação, por exemplo, entre Código de Defesa do Consumidor, Código Civil de 2002 e agora Código de Processo Civil. E é por isso que eu falo dos princípios da eticidade, operabilidade e sociabilidade, função social. Função social agora também do processo. Tá? Além desses três princípios, também o princípio da decisão motivada e do contraditório permanente. Pessoal, eticidade, princípio da eticidade. O que diz o princípio da eticidade? Nos negócios jurídicos, nos contratos, isso já vinha sendo tratado desde 90 com o Código de Defesa do Consumidor naquele microsistema. Ideia que foi adotada pelo grande Miguel Reale no novo Código Civil em 2002 para preservar a eticidade, a boa-fé objetiva também nos negócios jurídicos, nos contratos, nas relações privadas como um todo. Princípio da eticidade, boa-fé objetiva. Não basta que a parte tenha vontade de agir de boa-fé, mas a parte ela deve se comportar de forma cooperativa, participativa. Isso é eticidade que está na relação de consumo, que está no contrato e agora deve estar na relação jurídica processual. Apenas entre as partes? Não, entre partes, juiz, promotor, defensor público. Todos os sujeitos que agem no processo devem fazê-lo de forma ética, com eticidade, com boa-fé objetiva, com parceria, cooperação, para que o processo chegue ao seu resultado final. Isso é muito importante, isso é muito importante. Por que isso é importante? Eu digo que, e agora eu trago um pouco uma visão Foucaultiana ao processo civil, o novo código, isso é muito importante, ele promove uma transferência de poderes, e eu trago aquela ideia de microfísica dos poderes de Michel Foucault para o processo civil. Então, naquele organismo, ou naqueles organismos de poder, você tinha, até muito pouco tempo, uma concentração de poderes na figura do juiz, na figura do poder judiciário. O novo código, ele dilui esse poder em certa intensidade, né? De certa forma, ele distribui esses poderes que estavam nas mãos dos juízes para as partes, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública. E é importante que o Poder Judiciário não seja vaidoso para que ele não trabalhe contra esse processo de diluição de poderes, para que ele não seja autoritário a ponto de preservar a qualquer custo esse poder que estava levando o processo civil e o próprio Poder Judiciário a uma crise sem precedentes e ao seu próprio fracasso. Então é importante que o Poder Judiciário tenha consciência da importância desse momento que representa a edição do novo Código de Processo Civil, porque ele promove, numa visão Foucaultiana, uma diluição de poderes. Ele permite, por exemplo, o negócio judicial,
Artigo 190, as partes elas combinam um procedimento, elas dividem as provas, elas alteram prazos, o juiz homologa esse negócio judicial, 190. Artigo 191 do novo Código, ele permite que o juiz também participe dessa negociação, estabelecendo um calendário próprio para o processo. Um calendário próprio para o processo, isso é inédito. Agora o juiz tem que se despir daquela veste da vaidade, né, para que ele negocie o melhor procedimento, o melhor procedimento que irá resolver esse litígio de forma o quê? Mais participativa, mais cooperativa. Então é importante essa consciência. Isso é muito importante. Não adianta que uma nova lei venha trazendo uma nova filosofia e que os seus operadores mantenham a forma, né, conservadora, tradicional e obsoleta de agir. Então é importante que não apenas uma nova lei, mas também uma nova mentalidade, uma consciência de parceria, de sociabilidade, de que o cargo ocupado, a atribuição exercida não é da pessoa, mas do próprio sistema, que tem uma finalidade, a resolução dos conflitos. Isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Já que o novo Código ele traz essa diluição de poderes, ele traz essa diluição, pulverização de poderes, democratização de poderes. Em contrapartida, o novo Código exige o quê? Uma postura ética. Então não basta que você receba poder. É importante que com esse poder você atue com ética, com boa-fé objetiva. O que pensou o legislador? As partes querem poderes? Tudo bem, mas elas devem se comportar com ética, eticidade, boa-fé objetiva, parceria, cooperação. E nós veremos em quais dispositivos isso fica evidente. Então é muito importante essa noção. Por que o novo Código exige eticidade? Porque ele dilui poderes. E se as partes não forem éticas, essa diluição de poder não fica o quê? Legitimada, justificada. Então, aqui, de uma forma muito madura, o legislador pensou o seguinte: esse processo ele não pode ser mais autoritário como ele era, de concentração de poderes na mão de um órgão ou de uma figura. Ele deve ser mais participativo, com uma participação efetiva das partes, defensoria, Ministério Público. Mas eu exijo, de certa forma, uma postura ética, cooperativa, colaborativa. Princípio da eticidade, tá? Então, o princípio da eticidade traz um pouco aquela ideia do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, e agora traz para o novo Código de Processo Civil, né? Isso é muito importante. Eu já destaco o artigo 5º do novo Código. Então, lá no seu início, ele já fala de boa-fé, e é a boa-fé objetiva, não apenas a subjetiva. Então, são as suas modalidades subjetiva e objetiva. O que diz o artigo 5º do novo Código de Processo Civil? Vamos lá. Aquele que, de qualquer forma, participa do processo, deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Ora, se a parte vai receber poderes, e é muito justo que isso aconteça, a gente precisa de um processo mais democrático e não formalista, autoritário, né, concentrado em termos de poderes, mas um processo democrático participativo. A professora Ada já falava há muito tempo da ideia de processo e participação, né, e agora isso foi consolidado no novo Código. Só que a gente precisa de uma postura ética. A gente precisa, sim, de uma postura ética. Isso está no artigo 5º do novo Código. Além disso, nós temos no artigo 79 outras hipóteses de litigância de má-fé. E é importante que o operador do direito fique atento às hipóteses de litigância de má-fé do artigo 79, não é? E é interessante que ele muda um verbo, isso é muito importante,
Porque ele diz que responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé, como autor, réu ou interveniente. Não fala mais em pleitear. Então a exigência de boa-fé, objetivo em especial, não está apenas para o autor que pleiteia, mas para todos que litigam, que participam do processo. Então, essa mudança verbal, né, de pleitear para litigar, ela é muito importante. Em termos de eticidade, ela é muito importante, porque ela exige essa cooperação, essa participação de todos aqueles que integram a relação jurídica processual, e não apenas ao autor, artigo 79 do novo Código. Além disso, né, nós temos também, e isso é muito importante, uma hipótese em que no novo Código é possível o julgamento antecipado da lide. É possível o julgamento antecipado da lide quando, em uma das hipóteses, houver revelia e houver confissão ficta. Isso já existia no novo Código. Só que a nova lei de forma inovadora, e isso está dentro da eticidade, diz que não haverá confissão ficta se o réu trouxer fatos inverossímeis, mentirosos. Se o réu faltar com a boa-fé, não serão aplicados os efeitos da revelia. Ou seja, não haverá julgamento antecipado da lide. Vejam, né, como o novo Código preserva, então, esse princípio da eticidade e exige para todos aqueles que participam do processo a boa-fé objetiva. Além disso, e trazendo também do novo Código, nós temos o princípio da sociabilidade. O processo civil deixou de ser uma relação jurídica entre A e B. Os seus efeitos, não é, no processo civil, os efeitos de uma ação, de um julgamento, eles poderão extrapolar a relação jurídica ali discutida. Se você tem, por exemplo, né, um recurso extraordinário, oriundo de uma ação individual, né, com repercussão geral reconhecida e julgado de forma repetitiva, essa decisão nesse recurso extraordinário, como também acontece no recurso especial, essa decisão vinculará todos os demais órgãos do país. Então vejam que uma relação jurídica individual entre A e B, ela pode surtir efeitos para toda a sociedade brasileira. Daí que está a função social do processo civil, a sociabilidade no processo civil. Não é? Eu trago aqui o artigo 8º, que deixa evidente esse princípio da função social, que diz o seguinte: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Artigo 8º do novo Código. Tá? Então, é importante que esses agentes do processo, sujeitos do processo, partes, juiz, defensor público, promotor, entendam essa função social que eles deverão exercer no processo. Vejam bem, né, aquele artigo que dizia que o juiz, que trazia os poderes do juiz, não é? Salvo engano, hoje está no 139 do novo Código, né, que dizia que o juiz do processo fazia isso, fazia aquilo, tal, né? O Código anterior falava que competia ao juiz, e aí ele trazia uma série aí de deveres do juiz na condução dos processos. Então, o artigo 125 do Código anterior, né, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe, ou seja, poder para o juiz, assegurar às partes igualdade de tratamento, enfim, artigo 125 do Código anterior. No novo Código, né, o que diz a lei? Artigo 139, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse Código, incumbindo-lhe
Então vejam que o texto mudou também o verbo. O texto impõe ao juiz, obriga o juiz a tomar certas providências. Tá? Isso fica evidente no artigo 139 do novo Código, que já no caput troca o verbo competindo-lhe, né, se referindo ao juiz, né, para o verbo incumbindo-lhe, impondo obrigações. Né? Isso é muito importante, impor obrigações ao juiz. Agora é importante que o juiz também receba essas obrigações aí destinadas a eles, não é? E eu destaco aqui que o juiz, ele poderá, então, no decorrer do processo, na verdade, desculpem, ele deverá, é um vício aí que eu vou ter que retificar, e ele não pode, mas ele deve. Por exemplo, o inciso 6º do artigo 139, dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Então, o juiz vai ter que absorver essa função social, que é o seu papel no processo. Tá? Então, essa função social deve preponderar muito mais do que aquela função judicial. Né? E o inciso 10, ele diz que o juiz, quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, ele deve oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública, para que esses órgãos estudem a eventual ação coletiva. Então, vejam que o processo civil ele pode começar individual e depois desse processo individual surgir um ofício à Defensoria Pública que estudará o caso e propor uma ação coletiva. Tá? Isso é fantástico, não é? E que demonstra bem essa função social do processo. Além disso, o que eu destaco também nesse sentido de função social? Antes, com um código anterior, a parte ela poderia desistir do seu recurso. Tranquilamente, ela desistiria aí do seu recurso, né, e ele não seria julgado, né, pelo tribunal. Isso está no artigo 501 do Código anterior. Né? O recorrente poderá, na verdade poderia, né, agora não mais, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. O artigo 998 do novo Código de Processo Civil, ele mantém essa possibilidade de desistência, mas ele diz o seguinte, é possível desistir do recurso, né, pelo recorrente, mas quando for reconhecida a repercussão geral, então a desistência do recurso não impede a análise da questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida, e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Então vejam que o seu processo não é mais só seu. O seu recurso não é só seu. Né? Se tiver repercussão geral ou se for adotado um instrumento do julgamento repetitivo, a sua desistência do recurso não impede a sua apreciação. Vejam, é uma função social evidente. Função social evidente aqui do processo civil. Pessoal, passamos então pelo princípio da eticidade, sociabilidade, que traz essa função social. A operabilidade, ela vem também do Código de Direito Civil, né, do Código Civil, na verdade, de 2002. Operabilidade no sentido de simplificação, nós já falamos um pouco disso. Né? Então, por exemplo, o novo Código Civil, ele para simplificar, adotando esse princípio da operabilidade, ele coloca todos os prazos decadenciais na parte especial do código e todos os prazos prescricionais na parte geral, para facilitar, para evitar discussões doutrinárias, debates aí, divergências jurisprudenciais. E o novo código, ele vem para tornar o processo civil mais simples. Por isso que eu tenho dito, não tenham medo do novo Código de Processo Civil. Ele é muito mais fácil, mais simples, intuitivo, direto do que o código anterior. Eu já falei dessa questão da simplificação da forma. E ele também, ele tenta prevenir dúvidas, questões nebulosas, ele é direto, ele indica recursos. Vejam aqui, então, por exemplo, o novo código, ele
Ele acaba com aquela possibilidade jurídica do pedido como uma condição da ação, artigo 17. Então era uma condição da ação muito criticada pela doutrina e agora o artigo 17 acaba com essa condição da ação. Ele mantém apenas o interesse de agir e a legitimidade, não é? É uma forma aí de operabilidade, simplificação, artigo 17. Além disso, o novo código, ele define de forma muito clara e direta, objetiva, ele define as decisões judiciais, que ele chama como gênero de pronunciamentos do juiz, artigo 203. E ali ele define o que é sentença, ele define o que é uma decisão interlocutória e ele define o que são os despachos. E é uma definição muito mais clara, objetiva, do que aquela trazida pelo Código Civil de 73, né, alterado aí no decorrer do tempo. Então vejam que o novo código ele é muito mais fácil. E o novo código, ele no seu artigo 1015, ele fala que algumas decisões interlocutórias estão sujeitas então, ao agravo de instrumento. Artigo 1015, então, algumas decisões são suscetíveis aí de serem, né, impugnadas via agravo de instrumento, não é? É um rol, segundo a doutrina, né, 1015, taxativo. Para as demais decisões interlocutórias, caberia o agravo retido, então? Caberia, mas o novo código, naquela metodologia de distinguir a forma, acabou com o agravo retido. O novo código, ele acaba com o agravo retido, tá? Acabando com esse tipo de recurso. Ele prevê apenas as possibilidades para o agravo de instrumento. Artigo 1015, né? E também em outros dispositivos, né? E nós trataremos desses dispositivos aqui. Mas antes disso, para as decisões interlocutórias no decorrer do processo que não admitem agravo de instrumento, o novo código diz o seguinte, olha, essas questões não serão atingidas pela preclusão, pois lá na apelação o recorrente poderá aventá-las em preliminares de recursos, tá? Então, as decisões interlocutórias que não admitem agravo de instrumento, elas são sim recorríveis, mas não imediatamente por agravo retido, mas lá na sentença, lá na apelação, quando o apelante poderá resgatar essas matérias em preliminares de apelação. Vejam, resgata aquela metodologia. O novo código acaba com a forma, mas mantém o seu conteúdo, né? Mantém o momento decisório, a revisão dessas decisões. Então, o novo código traz um rol taxativo de hipóteses de agravo de instrumento, mas ele não acaba, mas é um rol, na verdade, exaustivo, mas no seu texto há outras hipóteses em que ele indica expressamente a possibilidade de agravo de instrumento. Então vejam lá, no artigo 354, parágrafo único, não é? Então quando o código prevê a possibilidade da extinção parcial do processo, ele diz que essa decisão poderá ser recorrida via agravo de instrumento. 354, parágrafo único. Então ele não deixa dúvida quanto ao recurso cabível, ele fala, cabe então o agravo de instrumento. Da mesma forma, ele faz isso no artigo 356. Então, quando houver o julgamento parcial do mérito, não é? Qual o recurso cabível? O agravo de instrumento 356, só para a gente confirmar, né? Então, por que eu falo em operabilidade? Porque o novo código, ele não deixa dúvida quanto ao recurso cabível. Ele fala dessa decisão, cabe agravo de instrumento, não é? Artigo 356, parágrafo 5º, não é? Ele já indica a hipótese de recurso cabível dessa decisão, que julgar o mérito de forma antecipada, mas apenas parcial, tá? Julgamento antecipado parcial do mérito 356, parágrafo 5º aqui.
Então o novo código ele é fácil porque ele já indica aí as hipóteses em que caberão então um agravo de instrumento. Para facilitar também, né, o novo código ele cria, né, a possibilidade geral de retratação. Então essa possibilidade estava em alguns recursos, agora é de forma geral, 485, não é? O novo código cria a possibilidade de retratação em qualquer tipo de apelação, nas apelações de quaisquer sentenças, tá? Então o novo código, no artigo 385, ele diz que é possível o juízo de retratação nas apelações de todas as sentenças, retificando aqui, né, das sentenças que julgarem, né, o processo, extinguirem o processo sem a resolução de mérito. Em 485, parágrafo 7º, 485, só para a gente superar essa parte, 485, que traz as hipóteses em que o juiz não resolverá o mérito, parágrafo 7º, em todas essas hipóteses é possível, então, o juízo de retratação, tá? Então, de forma inédita, o novo código permite o juízo de retratação, só para a gente fechar, em todas as apelações contra todas as sentenças que julgarem o processo sem resolução de mérito, tá? Vamos lá. Além disso, o novo código, então, passando aí por esses princípios, né, princípio da eticidade, sociabilidade, né, e operabilidade, e volta operabilidade no sentido da facilitação, o novo código traz outros dois grandes princípios, não é? Que é o princípio da fundamentação da decisão, não é? Da fundamentação específica e individualizada de toda decisão, tá? E talvez essa seja a maior conquista democrática do processo civil na sua história recente, exigir que o juiz fundamente a decisão de forma pormenorizada, específica, considerando as alegações de cada parte, tá? Isso é muito importante. Ah, mas isso é um absurdo, é um exagero. O novo código, no seu artigo 489, parágrafo 1º, ele exige essa decisão minuciosamente fundamentada. 489, parágrafo 1º, a lei agora exige uma decisão do juiz, qualquer decisão, minuciosamente fundamentada, tá? E ele diz o seguinte, artigo 489. Vejam lá. 489 traz os elementos essenciais da sentença e exige aí uma decisão fundamentada. O parágrafo 1º do artigo 489 é a grande conquista democrática da história recente do processo. E ela deve ser protegida por todos aqueles que acreditam no processo civil daqui para frente. Tá? Não dá para aceitarmos retrocesso nesse artigo. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, seja a sentença ou acórdão que, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase do ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, inciso 1º. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, né? Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Gente, o novo código, o legislador, muito inteligente, consciente, ele fala, juiz, eu não quero saber de modelo aqui. Né? Eu não quero que você utilize uma decisão já utilizada em outro caso, em outro caso específico. Então, eu não quero que você utilize uma sentença da ação A para julgar uma ação B. Eu quero decisão específica para aquele caso levado ao juízo. Por quê? Por dois grandes motivos. Nós temos dois grandes fundamentos que justificam a necessidade da fundamentação específica e minuciosa. E são fundamentos que estão no cerne, no âmago do novo processo civil, do processo civil democrático. Para você respeitar o efetivo contraditório, você tem que exigir uma decisão fundamentada. Como que a parte ela terá a garantia de que o juiz
pelo menos leu e refletiu sobre os seus argumentos, se ele reproduzi-los, aceitá-los ou rebatê-los na sentença. Então, a exigência da decisão fundamentada vem para contemplar o próprio direito de ação. Você tem a garantia de que o que você alegou na petição inicial será ponderado pelo juiz. Você, no polo passivo, tem a garantia de que o que você alegou em contestação será, sim, levado em consideração na decisão final. Então, a decisão fundamentada, ela preserva o próprio direito de ação, o próprio contraditório, que são as grandes balizas do processo civil. Hoje, numa visão cética, a gente poderia dizer que o processo civil vive uma grande ilusão, uma grande mentira. As decisões são padronizadas, né? Os modelos são utilizados e você não vê um nexo necessário entre o que você pediu e o que você tem como decisão. Tá? Então, o volume de ações, né? A limitação de recursos humanos, as limitações estruturais, servem sim para justificar, né, essa postura. Mas a gente tem que superar isso. Nós temos agora o processo eletrônico, né, que economiza recursos humanos, economiza recursos materiais. Só que em contrapartida a gente tem que ter uma decisão satisfativa, voltada para aquele caso concreto. Então a ideia é essa. Primeiro fundamento apenas dessa decisão fundamentada do artigo 489, parágrafo único. Além disso, o segundo fundamento é mais importante. Se o novo Código adotou um sistema verticalizado de decisões vinculatórias, isso lá desde a súmula vinculante, e agora vem com o regime de precedentes adotado no novo Código, de forma relativa, mas foi adotado, em que as decisões proferidas em recurso extraordinário repetitivo, recurso especial repetitivo, incidente de resolução de demandas repetitivas, né, do artigo 976 e seguintes. Todas essas decisões nesses âmbitos terão efeitos vinculantes, para todo o Brasil, dependendo aí do órgão que proferiu a decisão. STJ, STF, eles podem editar decisões para todo o Brasil, efeitos vinculantes. Então, um acórdão proferido pelo STF nesse sentido, ele vincula o juiz de primeiro grau. Agora, esse regime de precedentes, ele permite que a parte alegue a distinção. Em inglês, o distinguing. O que é o distinguing? A parte diz o seguinte, olha, a minha ação é diferente daquela julgada pelo STF. Então, eu tenho direito a uma decisão específica. E eu não me vinculo àquela decisão do STF. Mas como que ele vai saber que o caso dele se distingue daquela decisão do STF, do STJ, ou dos TJ, do Tribunal de Justiça, ou do Tribunal Regional Federal, num incidente de resolução de demandas repetitivas? Se essas decisões vinculantes forem o quê? Pormenorizadamente fundamentadas, detalhadamente fundamentadas. Então, para você entender e interpretar aquele julgado que vincula você, aquele julgado tem que ser fundamentado de forma minuciosa, exaustiva. Senão, como que você vai alegar a distinção em relação à sua causa? Por isso que eu digo que o 489, parágrafo 1º, ele é uma condição sine qua non para o próprio novo processo civil. Se a gente afastar o 489, parágrafo 1º, cai por terra toda a estrutura, toda a principiologia do novo Código Civil, do novo Código de Processo Civil, que adota um sistema de verticalização das decisões. Em outras palavras, a gente só tem um sistema de verticalização de decisões
desenhado agora com o novo Código, se essas decisões forem minuciosamente fundamentadas. Minuciosamente fundamentadas. Sob pena da gente ter aí um castelo de areia que cairá por terra se esse artigo 489, parágrafo 1º, não for rigorosamente aplicado. Não é? E isso, não é, deverá ser cobrado pelas partes, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública em especial, que está no polo ativo, que está no polo passivo, e isso é muito importante. Além disso, não é, além do princípio da motivação exaustiva das decisões, eu trago então o último princípio desses 5 grandes princípios, que é o princípio então do contraditório permanente, não é, ininterrupto, que exige essa dialeticidade, não é, durante todo o processo, e não em alguns momentos. Eu digo que a oitiva das partes, a audiência entre as partes, ela é condição para todo o processo e não para alguns atos apenas, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante, tá? Vamos lá, então. O que representa bem esse princípio do contraditório permanente e ininterrupto? Artigos 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Contraditório efetivo. Em todos os momentos do processo. Não apenas no momento da contestação, da réplica, do recurso, mas durante todo o processo. Tá? Artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ainda que se trate de matéria que ele deva decidir de ofício. Artigo 10. É o contraditório. Aliás, pessoal, o próprio fortalecimento da defensoria representa bem a eleição desse contraditório. A defensoria, ela foi citada, a defensoria pública, e com muita justiça, né, com muita razoabilidade. A defensoria, pela emenda constitucional 80, e isso está agora no artigo 134 da Constituição Federal, cabe à defensoria a promoção de direitos humanos. A efetivação do Estado democrático. Para mim não tem nenhuma função mais importante agora, nessa fase pós-moderna, né, do sistema de justiça, do sistema econômico, jurídico, social de valores, que a promoção de direitos humanos. Especialmente pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Holocausto, pós-ditadura militar no Brasil. Para mim, né, num país como o Brasil, de carências sociais, de miséria, de fome, de falta de moradia, de falta de escola, falta de transporte coletivo eficiente, promover direitos humanos é a função pública mais importante que poderia existir. E isso cabe a quem? A Defensoria Pública. Por isso que a Defensoria agora está presente no novo Código, para promover direitos humanos, para garantir o contraditório. Trago aqui o exemplo dos artigos 554 e 565 do novo Código, que tratam das ações possessórias. Quando no polo passivo, né, a gente tiver um grupo de pessoas hipossuficientes. A defensoria será intimada para defender o grupo, aquele passivo desorganizado. Isso sem prejuízo da defesa individual de cada um. É uma atuação institucional da defensoria. Então não se esqueçam, artigos 554, parágrafo 1º e 565, parágrafo 2º do novo Código. Garante o contraditório. Além disso, né? A gente tem agora o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por que isso é importante? Antes, chegava no momento do cumprimento da sentença, o juiz, vez ou outra, desconsiderava a personalidade jurídica e o sócio sequer se defendia.
Agora não, agora a gente tem um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para garantir o quê? O contraditório. E tem mais, tem vários artigos, eu cito aqui para vocês, né? Artigo 349, o réu revel pode produzir provas. Isso está expressamente no 349. Mesmo que revel, ele pode produzir provas. O novo Código garante o direito da parte de não produzir provas contra si. 379, isso é inédito. Isso já era alegado no processo penal, mas agora o processo civil traz um dispositivo expresso falando que a parte não é obrigada a produzir provas contra si. Contraditório, 379. Nos artigos 366 na verdade, 466, 477, o novo Código aumenta a participação dos assistentes técnicos nas provas técnicas. Isso para garantir a participação das partes. É contraditório na fase de instrução. Isso é muito importante, é muito importante. Bem, só para a gente terminar a importância desse contraditório, não é? Agora, na impugnação ao cumprimento de sentença, essa impugnação não depende de penhora. O executado poderá trazer a sua defesa para o cumprimento de sentença, mesmo sem penhora. É verdade, o efeito suspensivo dessa impugnação depende da segurança do juízo, isso é verdade. Só que a apresentação da defesa por si só não depende da penhora. E para a gente finalizar, né, com chave de ouro essa exposição dos 5 princípios mais importantes do novo Código, o que eu chamo de top 5, né, eu fecho com a seguinte observação: o novo Código prevê a possibilidade da impugnação no cumprimento provisório da sentença. Então, vejam que o cumprimento provisório da sentença permite o quê? A celeridade, né, a efetividade, a economia. Não vamos esperar o julgamento do recurso, vamos permitir o cumprimento provisório da sentença. Tudo bem, temos aqui o bloco moderno, celeridade, mas sem perder de vista o bloco clássico, o contraditório. E é por isso, e eu fecho aqui, que o novo Código garantiu a impugnação de forma expressa agora no cumprimento provisório da sentença. Então, pessoal, o que eu gostaria de dizer para vocês assim em termos finais? O novo Código ele foi editado nessa grande crise de identidade, no meio desses 2 blocos. Né? E ele, né, eu acho que ele foi muito feliz e eu fico muito contente ao estudar o novo Código, primeiro porque ele é fácil, ele é intuitivo. Segundo, porque ele simplificou na forma, mas não perdeu em contraditório, em ampla defesa, em direito de ação. Né? Eu agradeço muito a atenção de vocês, eu espero que com essa exposição vocês consigam estudar, explorar essa nova lei de uma forma crítica, consciente, né, e responsável do papel de vocês na efetivação de um processo civil mais democrático, com poderes mais diluídos, né, entre os sujeitos do processo, para que a gente abandone aquele formato autoritário de processo civil, né, aquele formato de concentração de poderes. Essa é a proposta que eu trago aqui para vocês. A Defensoria tem um papel muito importante nessa diluição de poderes, porque ela promove orientação jurídica, ela promove educação em direitos, ela promove conciliação e mediação, né, e eu espero que todos vocês que estudam o processo civil, que admiram o trabalho da Defensoria e que tenham esperança num processo civil mais democrático, né, que acreditam ainda no Poder Judiciário como um instrumento de efetivação de direitos, eu espero que vocês estudem esse processo civil com esse olhar, né, e para que lutem para que não haja retrocessos, né, nessa grande conquista democrática da sociedade brasileira, que é o novo Código de Processo Civil. Eu agradeço, espero vocês no próximo encontro. Muito obrigado.